Deus são, na verdade, o mesmo ídolo. É um mito, mas qual sua relação com a realidade? Em 2003, na base do Monte Olimpo, um templo perdido foi descoberto. Ele foi o ponto central da cidade antiga conhecida como Dion e era dedicado a Zeus. Dion é uma cidade construída na base do Monte Olimpo, então é bem perto do lar dos deuses e deusas olímpicos. E era onde Zeus vivia na mitologia grega. Na verdade, o nome da cidade Dion significa Zeus. O templo de Dion data do 5º século a.C., a era de ouro da mitologia grega. Espalhados pelo local há blocos de mármore com desenhos inconfundíveis. Águias. Na Grécia Antiga, as águias eram o símbolo divino de Zeus. E há mais. Essa estátua sem cabeça foi encontrada em um leito de rio próximo. Nessa base de 2.400 anos estão esculpidas 3 palavras: Zeus, o Superior. Há uma discussão entre especialistas sobre o que significa essa referência de superior. Alguns acreditam que a estátua pode ser um elo perdido entre a adoração a muitos deuses da Grécia e a filosofia monoteísta de cristãos e judeus. E que essa descoberta é prova de que os gregos estavam abraçando a ideia de um só Deus por conta própria antes da chegada do cristianismo. Os gregos às vezes identificam esse Deus superior como Zeus. Afinal, a palavra Zeus, em sua forma nativa Theos, é que gera a palavra Deus. As 7 maravilhas, disse que as outras 6 maravilhas nós honramos, mas Zeus nós veneramos. Por quê? Porque esta estátua gerava uma emoção tão profunda. Bem, a resposta estava em seu rosto, seu lindo rosto de marfim polido. Fídias, segundo um crítico, nos deu a face de Deus. Ele acrescentou a religião. E é claro, Fídias fez seu Deus na imagem de um homem. E assim fazendo um novo Deus, ele fez um novo homem. E nenhum artista pode alcançar mais do que isso. A estátua se perdeu. Mas, incrivelmente, a oficina onde ela foi feita ainda existe. Uma sala forte, cujas paredes imensas protegiam a tonelada de ouro que os artífices usaram para fazer a estátua. E as grandes quantidades de presas de marfim também. Aqui, podemos ver o perfeccionismo de Fídias. Sua oficina foi construída precisamente no mesmo ângulo em relação ao sol do templo. Fídias podia ver exatamente como a luz da porta do templo iria incidir na estátua. Aqui, então, ele provavelmente planejou aquela piscina de óleo para refletir a luz no rosto da estátua. A oficina tinha exatamente o mesmo tamanho da sala do templo. Com precisão, Fídias planejou a incrível mudança de escala em torno de Zeus. Tanto cuidado, tanta perfeição. O pequeno museu ao lado de Olímpia tem uma caixa inteira da escavação do estúdio de Fídias. E isso pertencia a Fídias. Tem uma pequena xícara que tem gravado embaixo: eu pertenço a Fídias. É a xícara de café dele. Quanto ao resto, bem, esses são os materiais e ferramentas que produziram uma das 7 maravilhas do mundo. Vejam, aqui está o marfim e o osso que era a pele da grande estátua. Dá para notar as marcas de serrote nelas. E estes eram os cinzéis e furadeiras que cortaram o marfim e o furaram até que ficasse plano e se prendesse na madeira. Este pequeno martelo é muito interessante. É um martelo de joalheiro. Era usado para trabalhar o ouro. Estes moldes no fundo ou foram usados para montar o ouro na forma exata que desejavam, ou talvez para esticar o marfim. Os gregos antigos tinham um jeito misterioso de esticar e dobrar o marfim. Quando os visitantes vêm aqui e olham esta caixa, acho que a coisa que mais os impressiona é a pequenez dos materiais. É a pequenez das ferramentas. É muito estranho. A maior estátua inteira do mundo, feita com essas ferramentas minúsculas. A verdade é que são equipamentos de joalheria. A maior estátua do mundo foi feita como uma joia.
O final veio com os cristãos. No século IV, os Jogos Olímpicos de Zeus foram encerrados por ordens dos imperadores cristãos. O estúdio de Fídias foi transformado em igreja. A velha Grécia acabara. O grande templo já havia tombado. Suas colunas balançaram num terremoto. Suas pedras foram saqueadas para construir uma fortaleza contra os invasores bárbaros. Com o mundo clássico sendo abandonado, os rios locais se encheram de sedimentos amarelos. E foi isso que protegeu as ruínas de Olímpia, preservando as ferramentas e a xícara de Fídias para nós. A grande estátua de Zeus tinha sido carregada, levada para Istambul, ou Constantinopla, como era chamada. No tempo dos primeiros imperadores católicos, a cidade do Golden Horn tinha uma das coleções de arte mais extraordinárias que o mundo já tinha visto. Este círculo de tijolos marca a entrada no palácio do devoto cristão eunuco Louses. Ele comandou o fechamento dos templos. Ele colecionava esculturas pagãs e as expunha em seu palácio. O maior prêmio de todos ficava no final do corredor. Uma estátua de Zeus de 800 anos. Ela ficava ali no nicho, como no fundo de uma igreja, tão alto como aquelas árvores. Aqui ficou por 60 anos, mais ou menos. Então foi destruída numa revolta na cidade. De certa forma, ainda está aqui até hoje, porque a grande face do Zeus de Fídias se tornou a face de Cristo onipotente para a Igreja Oriental. Esta é a pequena igreja de São Xavier, em Kora, Istambul. Um dos mais belos monumentos bizantinos que sobreviveu. Uma caixa de joias teológica. E aqui está o grande Zeus em suas paredes. Zeus é Cristo, 1000 anos depois que o marfim original virou cinzas do palácio de Louses. Lá está São Pedro segurando as chaves do paraíso. Ele sempre é mostrado assim, como um homem de rosto amedrontado. Cabelos longos e crespos e uma barba curta e loira. Agora, vejam São Paulo. Ele sempre é mostrado assim, completamente diferente. Pouco cabelo, testa pronunciada, barba longa e desordenada e um grande nariz de gancho. Qualquer um que viesse à igreja saberia quem eles eram apenas pela forma tradicional de retratá-los. Agora, olhem para cima, sentado em seu trono, o Zeus olímpico, como Cristo. Como é que um deus pagão chegou a assumir a própria imagem de Cristo? Bem, para começar, o Zeus olímpico do Palácio de Louses era uma coisa maravilhosa por si só. E por outro lado, a mesma estátua já tinha assumido a imagem de divindade suprema durante quase 1000 anos.